Elias Jabor, sobe na jangada. Bem-vindo, Elias. Tudo Gostei bem? dessa, viu? Sobe na jangada foi boa. Vamos navegar, né? Navegar Vamos. pelos mares da internet ou pelos ares da internet. Elias, estava aqui olhando, você soltou uma tríade, né? Muito interessante, onde você coloca aí uma proposta para os 3 primeiros meses de um governo popular e democrático, né? E com eu diria, uma tese meio polêmica, que você fala assim, entre outras coisas, você fala, vamos decretar estado de emergência ao assumir o governo. E aí você explica, né? O Bolsonaro está falando em decretar estado de calamidade pública. Hoje é a grande notícia, devo fazer meu Fala Rovai sobre isso. Eu queria que primeiro você explicasse a tua tese, né? Que é bastante instigante, e depois a gente conversa um pouco sobre a diferença entre isso e estado de calamidade pública. Primeiro, Rovai e Drigo, obrigado pelo convite de estar com vocês novamente. Para mim é uma grande satisfação de estar com gente do nível de vocês para bater um papo sobre o Brasil, né? Que é o que me interessa de verdade, né? Tanto a China, mais o Brasil. Eu tenho me observado muito ultimamente pensando em propostas reais para o capitalismo brasileiro, né? Inclusive na segunda-feira passada, última, eu estive num debate sobre o programa de governo do Fernando Haddad, em que, em um determinado momento, eu disse que eu tenho 2 preocupações na minha vida, né? Os destinos do capitalismo e os destinos do socialismo, né? Os destinos do socialismo estão sendo tocados pela China muito bem, obrigado, né? Enquanto que os destinos do capitalismo brasileiro precisam ser repensados nesse momento. E o ponto-chave, o ponto inicial é criar condições políticas e criar condições da sociedade para abrir um relevo diante de nós para as mudanças necessárias. Né? Quando eu falo mudanças necessárias, eu estou falando em revisar uma série de marcos institucionais criados pós-golpe, né? como o teto de gasto, a reforma trabalhista, uma série de privatizações no âmbito da Petrobras, no âmbito do fatiamento da Petrobras, e uma possível privatização da Petrobras, que eu acho que não vai acontecer imediatamente, mas pode acontecer. Mas para isso precisa se criar um clima na sociedade capaz, inclusive, de pressionar o Congresso no sentido de se fazer as coisas, de se fazer as coisas que precisam ser feitas. E eu acredito que se decretar estado de emergência no Brasil no dia 1º de janeiro, por conta da fome no Brasil, ou seja, primeiro que a fome é uma bandeira que une de A a Z, ou seja, é uma bandeira que pode mobilizar a sociedade, inclusive no sentido subjetivo, ou seja, a fome tem comandando todo mundo, 100 milhões de pessoas que estão sem ingerir 2.500 calorias diárias. E essa é uma ponta do problema, ou seja, a fome, né? Ou seja, esse estado de calamidade que envolve a falta de renda das pessoas, né? E que está diretamente ligada à impossibilidade do Estado em gastar, ou seja, a política fiscal no Brasil hoje é criminalizada. O Estado não pode gastar por conta do teto de gastos. Então, para se driblar essa amarra institucional, é que eu proponho o estado de emergência, porque aí, a partir disso, o Tesouro Nacional vai poder criar moeda, e a criação dessa moeda poderá servir para dois pontos. Criar uma renda emergencial de R$600 por mês, mais ou menos, né? E rever o Bolsa Família na forma anterior ao programa que o Bolsonaro fez, que desmontou o Bolsa Família, e principalmente colocar boa parte das 36 mil obras públicas paradas no Brasil em funcionamento. Isso geraria milhares de empregos, né? E essa geração de milhares de empregos seria, vamos dizer assim, uma condição objetiva política para o enfrentamento da escalada da luta de classe que vai ocorrer no Brasil assim que o Lula assumir. Ou seja, eu penso que nós temos que chegar no dia 1º com um pacote pronto para enfrentar essa questão que envolve a fome, o desemprego e a criminalização do Estado em fazer política fiscal, né? É assim que eu vejo o futuro imediato nosso, né? Mas esse estado de emergência, basta o governo, o presidente, decretar, ele não tem que
passar por Congresso? Como que funciona para você? Até onde eu sei, basta o presidente fazer isso, ele assinar o decreto, né? Até onde eu sei. Mas eu não veria, por exemplo, dificuldade do Congresso aprovar uma coisa dessa também não, viu? Eu particularmente, né? Pela minha experiência na Câmara dos Deputados e tal, conhecendo a Câmara como funciona, eu não veria dificuldades diante disso, porque porque existe um problema concreto que é a fome, né? E eu acho que isso mobilizaria a sociedade para grandes questões, eu acho. Então, eu não veria uma grande oposição ao Congresso em torno dessa questão. Muito pelo contrário, eu acho que seria uma forma de pressionar o Congresso a fazer o que tem que ser feito, né? Agora, saiu hoje a notícia do PIB, né? Diz que está tendo uma recuperação, porque subiu 1%, né, no PIB, e está tendo alguma retomada econômica? É possível crescer ainda até o fim do ano? Como que você vê isso? Eu acho que quando nós falamos de retomada econômica, nós temos que ter um ano base 2014, tá? Porque 2015 para cá foi ladeira abaixo, né? Então, nada que nós só vamos poder falar em retomada econômica quando nós atingimos os níveis de emprego e produtividade do trabalho que nós tínhamos em 2014. Fora disso, que vai ter o quê? Vai ter uma recuperação que não mexe, vamos dizer assim, nas bases fundamentais da economia brasileira. Por quê? Porque o capitalismo brasileiro mudou de dinâmica de acumulação pós-2016. Aquele capitalismo industrial que existia, ou seja, que empregava pessoas no Brasil, a partir dos efeitos de encadeamento gerados pelas obras da Petrobras, e mesmo dessas empreiteiras que foram destruídas pelo Odebrecht, isso criava um tipo de emprego industrial que não existe mais no Brasil. Então, essa retomada econômica brasileira hoje, que estão falando dessa retomada, e a redução do desemprego, algo que eu duvido, inclusive, tá? Isso aí eu tenho dúvidas em relação a isso, ele cai numa problemática de geração de emprego, de empregos altamente precarizados, né? Porque uma coisa eram os empregos gerados até 2014, 2015, outra coisa é a qualidade do emprego que é gerado hoje, né? Então eu primeiro questiono se está tendo recuperação econômica, tá? Estou sendo muito, muito honesto, eu sou uma pessoa que estuda esse tipo de coisa. E segundo, nós temos que observar que a renda do trabalho, ela nem mexe ela não consegue nem subir em relação ao PIB, ou seja, então é uma falsa recuperação econômica, né? Agora, Elias, quer dizer, se o governo assume e decreta estado de emergência para poder fazer uma manobra, para poder ter uma liberdade orçamentária, é disso que se trata, né? É tirar o teto de gastos da frente e operar um grande investimento na ponta, né? Com renda de um lado e geração de emprego do outro pela ação que você chama de 36, que você calcula em 36 mil obras públicas. O impacto disso, de fato, seria algo excepcional. Eu imagino que nos últimos 30 anos no Brasil não teria acontecido nada parecido com isso. Se eu estiver enganado, você me corrige, né? Essa ação combinada de emprego, geração de renda e de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né? Porque seria uma retomada das grandes empreiteiras, das empresas que foram destruídas na Lava Jato. Ou, se a gente fizer um acordo com a China, entregar para as empreiteiras chinesas ou americanas, mas eu acho que mesmo com 36 mil obras, vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Precisaria ver a qualidade dessas obras também, né? Se algumas delas não seriam de impacto tão baixo que não mereceriam sequer ser continuadas. Mas eu fico imaginando que isso poderia, sim, levar o governo a um grande sucesso, mas, ao mesmo tempo, poderia causar uma grande crise política, porque ia ter a reação da oposição que ia achar que isso era chavismo, para usar um termo aqui
É chavismo, estão querendo controlar, querem acabar com a possibilidade de uma ação política, digamos, mais republicana, e por aí vai. Não seria muito, muito, muito arriscado uma jogada dessa? A questão que eu acho, Rovai e Dri, é que, primeiro, que se nós não pensarmos grande, pensarmos de forma ousada, né, o que vai sobrar para nós no dia 1º de janeiro é decretar mais um ajuste fiscal, ou seja, porque essa tem sido as saídas históricas dos governos nos últimos 40 anos. Pintou alguma crise, alguma coisa, olha, o problema é que nós estamos gastando mais do que arrecadando, então nós precisamos equilibrar o orçamento para que possamos retomar o crescimento. Então, essa historinha toda que que todo mundo está acostumado. E nada disso está dando certo até hoje. Né? Existe, por exemplo, vamos pegar aqui, qual foi a grande propaganda da reforma trabalhista? De que a reforma trabalhista iria gerar os empregos necessários que o Brasil perdeu por conta da alta carga que a CLT impõe aos empresários, ou seja, ia acontecer o contrário, né? Então, tudo que se tentou em nível de ortodoxia econômica até agora no Brasil deu errado. E eu acredito que essa proposta de estado de emergência mas a ideia é exatamente essa, é sacudir com o país mesmo, ou seja, não tem... eu acho que Rovai, nós não temos para onde correr mais, entendeu? Sabe? Nós partimos para esse tipo de ação, entendeu? Altamente integrada com a sociedade, ou seja, isso envolve o presidente para fazer algo que ele sabe fazer melhor do que todo mundo, que é se comunicar diretamente com o povo, ele fazer uma transmissão via rede nacional de rádio e televisão, ou seja, fazer muita agitação e propaganda em torno disso, né? Então até esse é um ponto, até porque eu também não consigo ver outra solução, né? Porque se nós não entregarmos nada no dia 1º de janeiro ou no primeiro mês de governo, o governo começa e acaba rapidamente, essa que é a verdade. Ou seja, é igual o budismo, ele nasce na Índia e morre na Índia, ou seja, então a gente temos que tomar cuidado, porque eu acredito que se nós não entregarmos algo rapidamente, né, a chance desse governo acabar é muito grande, ou seja, não estou aqui exagerando, não estou... Porque o tempo vai passando, o inimigo vai acumulando força também, porque o inimigo também tem estratégia tática, né? Então nós precisamos pensar com ousadia e pensar em termos concretos como reconstruir a esperança no seio do povo brasileiro. E acredito que a liberação de R$1 trilhão foi o que foi liberado durante a pandemia para colocar em andamento muitas dessas obras paradas que estão por aí. Ao mesmo tempo em que se reconstrói um auxílio emergencial digno para o Brasil, seria fundamental para a formação de uma base política para o que interessa fazer no Brasil, que é a reconstrução dessas empresas e se pensar em um projeto nacional de longo alcance, porque o governo Lula, na minha opinião, ele é apenas o começo de uma transição de longo prazo, ou seja, a tarefa de reconstrução do país é uma tarefa geracional, na minha opinião, não um governo que vai resolver isso daí, porque a destruição foi muito grande, né? E nós só vamos ter noção dessa destruição quando nós assumimos o Estado no dia 1º de janeiro. Ou seja, é uma forma de não cair em medidas neoliberais, né, e retomar um Estado forte, que é, inclusive, o que o ex-presidente Lula tem falado nos seus discursos, né, que o Estado precisa ser forte, motor de desenvolvimento, etc. Mas, e como que vai convencer a sociedade que fica com a mídia liberal? Imagina a Globo News falando, o Sardenberg, Merval, detonando Miriam Leitão, detonando que o Lula é uma ideia como essa, como convencer a população de que essa receita neoliberal não dá mais certo, né? Que eles ficam pregando, e a gente se esforça, que todo dia estão aqui nas mídias progressistas, mas assim, a mídia liberal inteira é uníssona nesse ponto, né? Olha, eu acho que nós temos que assumir, Dri, que o Rovai, acho que percebeu que é uma figura um pouco direta, né, e um pouco sem filtro também, né? Nós temos que assumir que nós perdemos a batalha de ideias, né? Ou seja, nós perdemos a batalha de ideias no que cerne, por exemplo, a questões que envolvem mais Estado, menos Estado, mais mercado, menos mercado. Nós perdemos esse debate.
Hoje, por exemplo, se nós formos observar, tirando um candidato como Ciro Gomes, que é uma figura que eu gosto e tal, apesar dos inúmeros erros políticos que ele vem acumulando nos últimos anos, né? Ele talvez seja a única figura que fala claramente em Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, esse termo, Projeto Nacional, ele praticamente sumiu do léxico político brasileiro. Agora, eu estou percebendo que o Lula, por exemplo, ele quando ele fala churrasco com picanha, existe algo tão poderoso por dentro de uma frase dessa, porque envolve geração de renda, de emprego, retomada do crescimento econômico. E o Lula tem feito um discurso que me lembra muito, eu já disse isso em outras ocasiões, que o Lula se encontrou com o Getúlio Vargas na cadeia, ou seja, aquele Getúlio Vargas que cria a Petrobras no começo da década de 50 e que se transforma em um grande líder nacionalista, e que, em nome do Brasil, ele acabou se matando, inclusive, vamos dizer assim, né? O Lula ele vai cada vez mais se incorporando essa alma do Getúlio que levou o Getúlio, inclusive, ao suicídio, né? Então, acho que o Lula hoje, por exemplo, em termos ideológicos, ele é uma figura muito mais consciente da centralidade da questão nacional, ou seja, do nacionalismo e da questão da defesa da soberania do que ele era em 2002. Quando ele tinha um programa basicamente de salvar os pobres e tal, com essa questão toda, com a centralidade da questão social. Então, eu vejo um Lula hoje ideologicamente muito diferente, até porque ele passou 8 anos no governo, não é? Todo mundo ganhou dinheiro, inclusive o sistema financeiro, e foi posto na cadeia, né? Ou seja, ele parou para... Ele certamente, como Gramsci, por exemplo, e outros, parou para pensar onde foi que eu errei para parar aqui, né? E acho que a resposta que ele tem, aonde foi que eu errei, está ficando cada vez mais clara nos discursos dele, né? Ou seja, essa questão da Petrobras, por exemplo, né? Que ele fala, privatizar a Petrobras vai baixar o preço da gasolina. Nós precisamos abrasileirar a Petrobras, ou seja, isso, na minha opinião, é um discurso radical. Para a atual circunstância do Brasil, é um discurso radical, né? E ontem, em Porto Alegre, num dado momento, ele falou assim: eu quero avisar esse pessoal aqui, os investidores que vêm querer comprar a Eletrobras, a Petrobras, que se fizerem isso vão ter que se entender comigo. Quer dizer, o que quer dizer vão ter que se entender comigo, né? Eu espero que seja dizer o seguinte: nós vamos retomar isso para o povo brasileiro. Né? Espero que seja isso, né, Elias? Porque com a Vale não foi, né? Com outras empresas não foi. O que tinha sido privatizado ficou para lá e deixamos a Vale fazer o que fez em Brumadinho, em outros, né? Mas sabe que a gente tem que tomar... Eu acho que temos que perceber o seguinte: nós estamos em outro momento histórico, ou seja, o Lula em 2002, por exemplo, apesar do tripé macroeconômico, apesar daquela coisa toda com aquele pacote todo que veio com o Plano Real, né? E que inibia muito a ação do Estado, né, como LRF, enfim, uma série de marcos institucionais que veio junto com o Plano Real e com o tripé macroeconômico em 99, né, e com a abertura da conta de capitais, o Lula tinha algumas cartas na manga. Por exemplo, o BNDES era uma carta na manga que ele poderia utilizar, ele utilizou. O crédito consignado, a mesma coisa, ele utilizou isso muito bem durante o governo. E o papel que a Petrobras tinha, por exemplo, em gerar efeitos de encadeamento na economia brasileira, ou seja, você junta Petrobras, Caixa e BNDES, o país ele pôde enfrentar, por exemplo, a crise financeira de 2009, né? Com muita capacidade, com muita sabedoria, inclusive, né? Agora, o problema é que hoje você tem um BNDES que está virando um banco comercial. A Petrobras já não tem mais nenhuma capacidade de investimento dentro do Brasil. Aliás, eu acho que a Petrobras está passando por processo de desinvestimento, inclusive. Né? E nós não temos, a Caixa Econômica Federal não tem a potência que ela tinha, né, vamos dizer assim, para gerar, por exemplo, um programa para construir 4, 5 milhões de casas no Brasil. Não é? Então, ele não tem para onde correr. Ele tinha para onde correr em 2002. Né? Hoje ele não tem mais. O Lula não tem mais para onde correr hoje, né? Então não sobra outra alternativa ao Lula a não ser revisar esses termos, vamos dizer assim, que eu sempre falo, né? Esses marcos institucionais, quando criados no pós-golpe,
para poder enfrentar a situação que o governo que ele vai ter que fazer, não é? Então isso não vai ser uma brincadeira que ele vai ter que enfrentar, e ele sabe disso, né? Aliás, eu acho que o Lula ele chegou numa idade, ele chegou num ponto da vida dele, acho que ele está com 77 anos, não sei qual é a idade que ele está. 76, e ele já não tem muito a perder, não, entendeu? Sabe, ele não quer mais ser secretário-geral da ONU, ele não quer mais ficar agradando o meio mundo como... Ele está em outra vibe agora, na minha opinião. Ninguém passa 580 dias preso injustamente e tira uma eleição ganha da figura impunemente, né? Então eu vejo o Lula com muito mais sangue no olho do que eu vi em 2002, 2006, 2010, né? Eu vejo uma outra figura. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja projetando algo que não existe, que eu esteja sendo idealista, ou seja, o Lula não é nenhum comunista, ele não vai instaurar o socialismo no Brasil, eu não tenho nenhuma ilusão em relação a isso, mas agora eu acho que ele pode dar um grande passo na direção de nós alcançarmos objetivos estratégicos mais ousados do que nós temos ultimamente, né? Muito boa essa tua análise. Aí eu ficava aqui te ouvindo e pensando, Elias, e o Alckmin nisso tudo, né? Porque ao mesmo tempo que o Lula, e eu não estou fazendo isso como contraponto à tua fala, não, mas refletindo mesmo, ao mesmo tempo que eu concordo contigo, inclusive, eu acho que o Lula vem numa outra vibe, eu acho que a prisão, e o Fernando Moraes, que é o biógrafo dele, diz exatamente isso, tornou o Lula um cara mais à esquerda do que ele era, né? Ao momento que ele traz o Alckmin, o que será que ele tem, né, de papel reservado para o Alckmin nesse novo ciclo dele, se ele vier ganhar a eleição? Mas deixa a Adri ler os comentários para a gente entrar nesse tema, Elias. Até para a galera mandar mais superchat, ficar membro aqui, porque apoia aqui, ajuda a financiar o canal. A Márcia da Fonseca, Kietniewski, ó. Bom dia, Adri Rovai. Já estou aguardando meu livro, dedicado e autografado por ti, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Lula, presidente preto, governador em 22. Está aí, junto com o Lula, né? O Vivian Luiza Pinto, não sei vocês, mas eu não aguento mais o Ciro. Ranço. Porque a gente comentou aqui o Ciro criticando a elegância do Lula, né? Bom dia, Adri Rovai, tamo junto, Lula 13, 2022, abraço. Charles Andrade, de Cajamar, São Paulo, obrigada. Ângelo Jacob de Carvalho, muito obrigada também pelo super sticker. Thelma Brandão diz: ar na livraria aqui na Tijuca, Rio de Janeiro, após assistir o encontro de ruas com o querido Luiz Antônio Simas no Boteco Madrid, toda quarta às 14 horas. Eu preciso ir um dia lá tomar uma breja ali também, viu? Lançar o livro lá, o meu amigo Goldenberg, Eduardo Goldenberg, podia agitar isso, né? E o José Bernardino Ribeiro Carleial, obrigada, chegando aqui, novo membro, muito obrigada. Sandra Nunes manda aqui um super sticker, obrigada, Sandra. E o Luiz Campos, Rojo da Paraíba, ó, diz falar em Sardenberg e as agências de rating. No time da Globo News vai criticar o Lula independente das medidas que tomar, não importa se para mais ou se mais ou menos radicais desalinhem, né? Diz o óbvio, quer dizer, não estou querendo desmerecer o que ela disse, mas ela acertou na mosca, é isso, independente do que vier fazer. Elias, e o Alckmin? Eu tenho uma leitura sobre o Alckmin que eu ainda não tive a oportunidade de abrir para ninguém, mas vou abrir aqui em primeira mão a vocês aqui. Eu acho que o golpe de 2016, ele instaura um novo bloco de poder no Brasil. E esse bloco de poder no Brasil, ele é o quê? Ele é o sistema financeiro, ele é o agronegócio e a indústria, vamos dizer assim, o capital industrial que foi destruído pela Operação Lava Jato, ele foi substituído por esse comércio varejista, tipo velho da Ravan, etc., que demandava, vamos dizer assim, até porque o golpe é por causa disso, né? Uma mudança completa na dinâmica de acumulação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o lucro dos empresários entre 2011 e 2015 caíram, teve uma queda muito grande. E essa queda do lucro empresarial no Brasil tem relação direta
Opa, caiu. Elias travou para todo mundo aqui ou só para a gente? Galera do chat, tá travado aqui. O Elias deu uma travadinha. Deixa eu ler aqui, Rovai. O César... Deixa eu só agradecer o Libório. Libório, recebi teu e-mail aqui. Os e-mails eu estou passando todos para a Fabiane, ela vai entrar em contato, separa os livros, eu autografo e mando. Próximo livro eu tenho um livro do Elias aqui que eu estou lendo. Aqui, tá aqui, ó. Já vou até fazer a propaganda, não vou fazer só propaganda do meu livro, não. Vamos fazer propaganda do livro do Elias também. O Elias está travado, pelo jeito. Travou de novo, né, Elias? Aí. Olha só, Isabel Pedro diz: sem Lula não há esperança de recompor ou pelo menos tentar a democracia brasileira e, por conseguinte, dias melhores e mais felizes. É isso aí, Isabel, muito obrigada. O César Fábio Miller diz que é papo de anarquista. Aí diz, Elias voltou, aqui tá, agora tá nos ouvindo? Estava fazendo propaganda do teu livro aqui, Elias, você não estava aqui? Acho que ele não está ouvindo a gente. Eita. Problemas de conexão, ao vivo é isso, né, gente? Ao vivo, aqui, a gente tem essas questões aí de internet, conexão. Vamos ver se o Elias consegue estar de volta aqui conosco. Ele continua travado aqui. Acho que ele voltou. Agora, vamos ver. Voltou. Fala, Elias. Deixa eu explicar que está tendo muito roubo de cabo aqui no Rio, então, além do serviço ser péssimo das operadoras, ainda está com esse problema de muito roubo de cabo, ou seja, o Brasil virou isso, né? Sabe? Mas o golpe de 2016, ele vem para quê? Para mudar essa relação de... Problemas na conexão. Problema na conexão, né, Rovai? Faz parte do jogo. Faz parte. Vamos aqui, a gente tem, infelizmente... Aqui... Eu mandei agora uma mensagem aqui para todo mundo que quiser comprar o livro, né? Então, como eu disse, o correio é por minha conta. Presente de aniversário. Eu pago o correio e você só manda o dinheiro do livro. Aí a gente divide as contas. Né? Rovai, olha só, tem um assunto que eu queria aqui falar com você antes da gente ter aqui o Fala Rovai. Vamos ver se o Elias consegue voltar para continuar aqui essa análise do Alckmin. A pesquisa, Paraná Pesquisa, que dava um empate técnico dentro da margem de erro ontem, e hoje a gente tem a informação de que a Paraná Pesquisa foi contratada pelo governo federal em março por 1.600.000, no dia 30 de março, um contrato por meio do Ministério das Comunicações, do Fábio Faria, e, estranhamente, ela tem dado aí números bem diferentes do que o Datafolha, por exemplo, que já deu 54% dos votos válidos, né? Já daria uma vitória no primeiro turno. Vamos falar disso depois, que o Elias está aqui. Vamos ver se Vamos lá. Consegue. Voltou. Desculpa, pessoal. E a queda do lucro empresarial tem relação direta com a elevação da renda do trabalho no Brasil. Então, uma nova dinâmica de acumulação ela é inaugurada com a reforma trabalhista, em que a renda do trabalho ela é rebaixada aos níveis que vocês veem hoje, né? Então eu até esqueci meu raciocínio, cara, por causa dessa... Você estava falando... Então, onde que entra o Alckmin nessa história? Ou seja, eu acho que eu acredito que um dos grandes problemas que o Brasil passou nos últimos anos, que vem junto com o golpe, com o fascismo, é a negação da política, a negação do direito. E eu acredito que a chapa Lula e Alckmin, ela possibilita colocar a política no comando, e ao se colocar a política no comando, você gera, vamos dizer assim, algum grau de independência desse bloco de poder para poder fazer alguma coisa, para fazer algo acontecer no Brasil. Então, eu vejo o Alckmin, o governador Geraldo Alckmin, como parte do quê? Como parte de tudo que envolve a recolocação da política no comando do país. Né? E a recolocação da política no comando do país é a própria negação do fascismo, né? Entre nós, porque o fascismo não é a negação da política. Né? Então, eu vejo a chapa Lula-Alckmin com esse olhar, ou seja, além do fato do Geraldo Alckmin, ele, apesar dele ser um conservador, ele tem uma qualidade, ele é um político muito sério.
né? Eu, particularmente, eu sou muito pragmático. Eu prefiro um conservador sério do que um esquerdista, do que um parlamentar de esquerda porra louca, sabe? Eu tô assim, sabe? Eu prefiro ter um acordo com o Geraldo Alckmin do que com certas figuras do nosso próprio campo. Então, eu acho que eu vejo a chapa Lula e Alckmin como uma necessidade. Claro, tem um cálculo de São Paulo, tem uma série de cálculos políticos atrás disso daí, tem o sul do Brasil, por exemplo, né? Mas eu vejo, principalmente do ponto de vista estratégico, a possibilidade de se recolocar a política no comando do país, né? Coisa que nós não vemos desde o golpe de 2016, né? E é algo ultra necessário, né? E eu vejo o Alckmin, por exemplo, como uma figura, como um bom conservador do interior de São Paulo, uma figura com uma lealdade muito grande, né? Ou seja, ele é claramente uma figura leal aos seus aliados, né? Ou seja, para começar por Mário Covas, que era um cara de centro-esquerda, você sabe muito bem disso, né? E o Alckmin foi um cara muito leal a ele, e acredito que com o Lula não será diferente. Até porque o Alckmin poderá estar encerrando, isso é off, que muita gente tem comentado por aí, que parte dessa vingança, entre aspas, dele com o PSDB, dele com Dória, é se transformar o vice-presidente da República do maior líder popular da história do Brasil, apesar do Lula representar muito do que ele combateu durante a vida dele. Ou seja, o Alckmin tem uma inteligência política muito apurada, eu acho, né? E que muitas vezes nós desprezamos por conta do moralismo, um pequeno burguês, que não ajuda em simplesmente nada, né? Muito bem. Acabei de receber aqui diz que estou passando para a redação, André. Entraram com pedido, o PL entrou com pedido de cassação da Glaze, né? Tinha a história do Glauber, né? Agora da Glaze, eu nem sei por que estou passando. Ou seja, eles vão transformar esse resto de ano aí, né? Esse período de 2 meses mais, no máximo, né, Elias, que a gente tem no Congresso, de guerra de alta intensidade. Eu tenho percebido isso. Mesmo essa coisa do estado de calamidade pública, que o Bolsonaro está querendo decretar, eu queria te ouvir, eu vou fazer uma fala daqui a pouco no Fala Rovai. O gancho disso é tentar transferir a crise de desabastecimento do diesel que está para ocorrer, que o cara está caindo da presidência da Petrobras por ter avisado isso, né, por colo do Congresso. Ou assume a calamidade pública, ou vocês vão pagar a conta. O Bolsonaro está querendo dizer isso, me parece. Como é que você vê esse buchicho, vamos chamar de buchicho, aí, de que ele pode decretar estado de calamidade pública? Olha, eu não sabia disso, fiquei sabendo aqui pela Adri, aqui no programa, então eu não posso comentar algo que eu não tenho como elaborar uma resposta assim imediata. Claro, eu não sabia, mas... Seria até desonesto, né? Mas dele pode vir qualquer coisa, né? Então, uma das grandes questões que nós temos que estar preparados é ter foco, por exemplo. Eu tenho percebido muito em rede social, e mesmo fora de rede social, ainda a esquerda, uma luta fratricida muito grande, né? Então, acho que nós temos que ter foco no que é fundamental hoje. O foco fundamental hoje é derrotar Bolsonaro e ter condições de enfrentar. Mais uma queda aí. Os cabos cariocas fluminenses estão nos boicotando hoje. Não, agora sim. Agora voltei. Como o meu limite é meio-dia, então eu tenho mais 10 minutos aqui para cair e voltar, né? Nós temos que ter foco, né? Ou seja, eu tenho percebido muitas vezes que uma falta de foco muito, muito grande. Por exemplo, é inconcebível, por exemplo, que a questão do Rio Grande do Sul não seja resolvida imediatamente. Não podemos ter 3 candidatos de esquerda no Rio Grande do Sul. Isso é inconcebível. Isso vai demandar, por exemplo, uma sabedoria política do PT de abrir mão de ter uma candidatura ali no Rio Grande do Sul. E acredito que, felizmente, eu não gosto, não tenho na política, isso não existe. O Beto Albuquerque talvez seja o candidato mais viável naquelas circunstâncias, que são muito difíceis, né? Outra questão é que o Espírito Santo, ou seja, existem vários penduricalhos políticos da relação da Federação Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV, com o PSB, que precisa ser imediatamente solucionados, né? Resolvidas essas questões,
nós passamos ao passo seguinte, que é enfrentar o bolsonarismo aonde ele estiver, né? E não ter medo dele, sabe? Eu acho que nós temos que ter convicção de que as coisas devem mudar muito a partir do ano que vem. E aguentar a violência que vai estar por aí. Por isso que o Brasil hoje, ele é um país que demanda, vamos dizer assim, demanda o que há de melhor e mais potente dos seus melhores filhos, né? E isso eu falo de mim, falo da Adri, falo de você e falo de todo mundo que está empenhado em enfrentar esse atual estado de coisas, né? Então é se preparar, ter foco e enfrentar. Ou seja, a luta de classe é isso, né? Não tem outra conotação não ser essa, ou seja, enfrentar esses caras e enfrentar esses caras passa também. Aí eu volto a cutucar, por exemplo, ter muita amplitude, né? Então acho que o Lula tem que intensificar as suas conversas com o centro, com o centrão, com líderes do centrão. Ou seja, não adianta a gente achar que tem uma visão moral do centrão, quando o centrão ele é um ente político que nasce na Inconfidência Mineira e está aí até hoje, ou seja, as transformações sociais que o Brasil passou nos últimos 100 anos, teve a chancela do centrão, nós gostemos ou não dele, né? Ou seja, temos que ter um olhar histórico para essa camada. Eita, que carinho. Estão boicotando o coitado do Elias hoje, tá viu, bom o papo, né? Mas é isso aí, vamos ver se ele consegue. Teve uma pessoa que entrou mais tarde e perguntou: olha, como é que eu faço? Eu vou ser rápido dessa vez. pix@revistaforum.com.br. 5 então, manda para o meu e-mail renato.rovai@gmail.com. É isso aí, tinha duas aqui perguntas sobre como comprar o livro do Rovai. Vamos ver se você estava falando da pesquisa do Paraná Pesquisa, isso, né, Adri? Ontem na redação, a gente sempre publica a Paraná Pesquisa. Em 2018, a Paraná cometeu um mínimo que eu posso dizer, um grande erro, né? Ela deu pesquisas nos últimos dias com a Aécio com 10 pontos de diferença sobre a Dilma, a Aécio ganhando fácil e tal. Todo mundo passou a desconfiar muito da Paraná. E depois ela voltou para o mercado, né? Está fazendo um trabalho. Eu não sou daqueles que ficam xingando pesquisa. Eu acho que as pesquisas, às vezes, trazem resultados diferentes porque tem metodologias diferentes. Agora, é razoável pensar, Adri, que aconteceu um cavalo de pau, inclusive, dentro dos próprios resultados da Paraná. Ela estava mais alinhada às pesquisas de opinião tradicionais e, de repente, o Bolsonaro praticamente está virando o jogo. A diferença do Datafolha é 21 pontos, no Paraná é 4. Aí o Lúcio, né, do Spotlight, Lúcio Castro, um jornalista aí bastante respeitado, ele vai lá e descobre um contrato de 1,600, realizado mais ou menos quando mudaram os resultados da Paraná, né, entre o governo Bolsonaro e o Instituto. Veja, se você vai fazer as pesquisas das eleições presidenciais, o que se espera do Instituto de Pesquisa Séria? Eu nem vou dizer a Paraná está sacaneando. Se espera que ela não trabalhe para o governo se ele vai ter um candidato. Que ela consiga um financiador já é complicado, porque financiador é banco, etc. Que ela consiga um financiador independente. Vamos considerar os bancos um financiador independente, que não é fácil. Ou um veículo de comunicação. Os veículos mesmo, eles têm dificuldade hoje. Eles conseguem fazer pesquisas como a gente fazia por telefone, por painel. Essa pesquisa de campo, ela custa seus 200 pontos, 150, 300, depende da quantidade. Você não faz. Elias voltou, vamos subir ele, porque ele também... Tá já você está sendo boicotado
boicotado pelas tropas fascistas, Elias. Cara, é a situação do Rio de Janeiro hoje da internet, né? Não é um caso isolado meu, é um caso de várias pessoas que trabalham com internet no Rio está passando por isso, né? Mas, enfim, eu não sei onde que eu parei aqui o nosso diálogo, né? Mas você estava falando de organização das nossas forças. Eu acho que é isso, é ter foco, Rovai, é ter foco nos desafios que vão vir para cá, ou seja, é parar com picuinha, com Alckmin, com Centrão, com isso, com aquilo, e focar no que é fundamental, que é isolar o Bolsonaro. Né? Acho que eu ia te perguntar um pouco nesse sentido, para você, já que você está no Rio, porque o Lula resolveu Minas, foi lá, tal, e resolveu. Estava um pepino, vai sair com um candidato forte, com chance de ganhar a eleição estadual. O Rio parecia ter se arrumado uma solução, mas deu uma desarranjadinha, né? Está com um problema, o Molon quer ser candidato ao Senado, já tem o PSB, já tem a cabeça de chapa, parece o PSB também não é muito fácil de negociação, o pessoal reclama muito do PT, mas o PSB endurece de algumas coisas porque governador e senador, amigo, alto lá, né? E aí tem o Rodrigo, que é um candidato do PDT, que está com o Ciro, mas é um cara que foi do PT e aparece bem nas pesquisas. Como é que está? E qual é a solucionática da problemática do Rio? Eu acho que a solucionática é muita conversa, né, e percepção da realidade, porque eu acredito que a lógica aqui no Rio, dada a capacidade financeira do estado do Rio hoje, que é muito melhor do que há anos atrás, é o Cláudio Castro se reeleger. Ou seja, se seguir as coisas como elas estão, eu faço uma análise materialista da realidade, é o Cláudio Castro se reeleger. Agora, se nós tivermos inteligência política de, por exemplo, de ter um acordo de não confronto entre Freixo, Felipe Santa Cruz e Rodrigo Neves no primeiro turno, porque isso eu acredito que essas 3 chapas vão sair de qualquer jeito, principalmente a do Freixo, que é o nosso candidato, né? E o PSB ser demovido da ideia de lançar o Molon para o Senado e convencer o Molon de que ele seria um campeão de votos, e numa circunstância que nós precisamos de ter muitos deputados, ele seria o líder do governo, por exemplo, na próxima legislatura, eu acho que aí tem jogo, né? Agora, a questão do PSB com o PT, o Rovai, é que também o PT está aprendendo agora, você teve que passar por um golpe em 2016, né? Para aprender a lidar com seus aliados, né? Cá entre nós, né? Ou seja, o PT nunca foi uma força muito boa em cumprir acordo, em lidar com aliado, ou seja, eu sei assim, muito bem como é lidar com o PT, e acho que eles mudaram muito positivamente de um tempo para cá, né? E o PSB tem um pé atrás com eles, não adianta, né? Não tem, isso é muito difícil mesmo, né? Tanto é que eles não vieram para a federação. Apesar dos parlamentares do PSB, eles vão perder parlamentares, o PSB, mas eles preferiram não entrar numa federação com o PT, né? Então, eu acho que existe também um ponto positivo nessa atual campanha eleitoral, que eu tenho percebido, é uma mudança de postura política por parte de algumas lideranças do PT, a começar por Lula e Gleisi, e uma maior, vamos dizer assim, flexibilidade tática e uma maior generosidade para lidar com certos aliados, né? Coisa que não se via muito tempo atrás, né? E que também, quando se fala em golpe de 2016, também tem que se colocar na conta também, né? Enfim, a solução... Porque você vê em Minas, o PT fez um gesto razoável, que permitiu o PSD sair com senador e governador. Tem um amigo teu aqui, comunista pra caramba, que eu queria subir para a gente fazer a transição, é o meu queridíssimo amigo Altamiro Borges. É amigo mesmo, viu? Esse cara, deixa eu falar publicamente que o Miro assim, tem um papel na minha formação política, na minha formação pessoal, na minha formação intelectual muito grande, ou seja, muito do que eu sou hoje, né? Passou pelo Miro, ou seja, o Miro, por exemplo, foi um dos primeiros caras a aceitar um artigo meu numa revista, sabe? Na Debate Sindical, que ele era editor, né? Então, eu queria falar publicamente o carinho e o apreço político, pessoal e intelectual que eu tenho por esse grande cara chamado Altamiro Borges. Pois grande Elias. Grande Elias. Só um problema nesse processo de formação é que ele virou um corintiano, quer dizer, ele é um corintiano danado, bicho. Isso não consegui reverter. Já era, né? Já era um corintiano fanático, mas você, enfim,
a gente tem que reconhecer as pessoas que passaram pela nossa vida, né, e que passam, né, e que nos deixa legado. E o Miro, ele deixou um legado muito bonito na minha vida, eu acho, e continua deixando, e eu gostaria muito de tornar isso público, esse sentimento, né, no momento em que o ultra-individualismo toma conta geral da sociedade, que as pessoas não reconhecem o valor de quem veio antes delas, né? E que nós estamos num momento que existem pessoas que se acham gênios incompreendidos, né? E eu acho que a minha trajetória intelectual e pessoal tem muito do Altamiro Borges, eu queria deixar isso público, né? Fora o Palmeiras, que é um problema, né? Mas o resto... Como é aquele quadro do Faustão lá, Drico? Esqueci. Arquivo pessoal. Arquivo pessoal. Eu participaria disso aí, desse arquivo pessoal, com certeza. Certamente. É um cara que eu aprendi muito com ele. Muito bonito. Essa generosidade de reconhecer aqueles que fazem parte da nossa trajetória não é para todo mundo, né? E o Miro, eu estava hoje falando bem dele. Quando você fala do Miro, você fala bem. Estava falando com o Kiko aqui, está falando bem de quem? Do Miro. Né, cara? Uma pessoa que. Vamos para frente, ele não quer mais falar. Dri, saudade de você, Dri. Pessoal, vou nessa, hein? Valeu, Elira. Obrigada, Elira. Obrigado. Abraço mesmo. Pelo trabalho, viu, Elira? Abraço, obrigado.